Oi, eu sou a Carol Brasileiro e no vídeo de hoje vamos falar sobre como a fono gerencia a dor em amamentação. Ué, o que é que tem a ver uma coisa com a outra, né? Dor com fonoaudiologia, com amamentação. Mas sim, eu preciso dizer para você que tem tudo a ver, tem muito a ver. Se a gente trabalha com amamentação, principalmente, a gente precisa entender como é que se dá o processo de dor em amamentação, o que é a dor dentro do contexto de amamentação e como a gente, enquanto fonoaudiólogo e enquanto profissional da amamentação, pode trabalhar visando minimizar a dor, tanto para a genitora, né, para a mãe, quanto para o bebê, facilitando então esse processo para o binômio, tá bem? Então, se você quiser entender, né, sobre esse assunto e como que isso se dá na prática, continua aqui comigo que eu vou falar tudo a este respeito, tá certo? Sejam muito bem-vindos. E eu preciso começar então dizendo que amamentar é algo que não precisa ser dolorido, tá? Amamentar não dói, não é normal sentir dor amamentando, tá? E por que eu preciso falar isso? Porque ainda existe uma cultura muito forte de que, assim, olha, você vai ser mãe, você vai amamentar, então eu preciso te dizer que dói bastante. E não, gente, não. Todo processo de dor dentro do contexto de amamentação, ele não é fisiológico, tá? Ele não é natural, ele é proveniente de alguma dificuldade, de algo que não está adequado, né? De alguma coisa que ainda precisa ser ajustada. E esse conceito de que amamentar dói é muito fruto da cultura do desmame, né? Da cultura do não conhecimento sobre a área de amamentação. E principalmente por isso que existe a consultoria em amamentação, né? E os profissionais especializados em amamentação, né? Por isso que hoje já existe o cuidado materno e infantil, né? Profissionais especializados nesse cuidado, para entender a amamentação para além da nutrição, para além do momento de apenas nutrir o bebê e manter o bebê alimentado, né? Amamentar é muito mais que isso. E aí, reitero, né? Amamentar não dói, não é para doer. Se você conhece, né, ou se você atende algum binômio em que a mãe refere dor durante o processo de amamentação, é super necessário, né, reforçar essa ideia de que amamentar não dói e realizar a avaliação desse binômio, tá? Para ver o que está acontecendo. E aí eu vou falar sobre dor aqui em várias perspectivas, porque se a gente fala de dor, a gente está falando de um conceito subjetivo, tá? Que vai variar de pessoa para pessoa e que pode ter diversas origens, tanto orgânicas quanto psíquicas, certo? E aí a gente precisa entender como esse processo se dá em amamentação para saber, do ponto de vista fonoaudiológico, o que a gente pode contribuir, certo? E aí ainda tem muitas mulheres que desistem de amamentar ou até ficam com medo, né, de começar esse processo justamente por essa cultura, por essa ideia de que amamentar dói, tá? Então não é normal sentir dor amamentando. E aí a gente precisa entender, então, qual é a causa dessa dor, né? Dor é subjetiva, tá? E como eu disse, ela pode ser de origem orgânica, sim, mas ela também pode ser um componente psíquico, tá? Nós temos alguns eventos psicossomáticos que fazem parte aí do processo puerperal, tá? E alguns são esperados e outros não, outros são disfunções, certo? Como é, por exemplo, o baby blues. O baby blues é um processo, eu posso dizer assim. É um processo esperado após o puerpério, que é o baby blues, né? É uma mãe que se sente um pouco angustiada, ansiosa, frente a tantas novidades, tanto do ponto de vista hormonal, quanto do ponto de vista de reorganização da sua rotina. Então, é comum que essa mulher esteja um pouco mais irritada, um pouco mais ansiosa, né? Claro, sendo privada de sono. Então, a gente espera que esses eventos possam acontecer aí logo após o parto. Isso não tem nada a ver com depressão pós-parto, né? Isso não tem nada a ver com Demer, que já é um outro problema, né, relacionado ao reflexo de ingestão de leite. E aí a gente vai ter eventos, né, de ordens psicossomáticas, psíquicas, e que podem sim ser um evento que provoque dor, que cause dor nessa mulher, tá? E aí a gente precisa entender como cada um deles funciona, mas eu não vou entrar aqui no mérito das doenças, porque não é esse o objetivo da live. É só dizer assim, que independente do que essa mulher sente, isso precisa ser validado, tá? E claro, eu vou falar aqui também que não é só a mãe que sente dor, certo? É o bebê também. A gente vai entender um pouco melhor como é que a gente identifica isso na criança. Mas sim, eu preciso partir do ponto de vista da mulher, certo? Sim, amamentar
para muitas mulheres pode ocasionar dor mediante a uma dificuldade, que pode ser de ordem orgânica. Então, se a gente está falando de ordem orgânica, a gente pode estar falando de algumas doenças associadas aí ao processo, né, de amamentação, algumas doenças que podem se desenvolver, né, ou algumas dificuldades que podem se desenvolver. Por exemplo, a gente tem a candidíase mamária, né? A gente tem também que pode causar dor, porque causa fissuras, coceiras, irritação e causa dor. A gente tem as mastites, a gente tem os abscessos mamários, que são processos muito dolorosos, né? As mães que já passaram por isso, né, pode dizer isso com mais propriedade. O próprio engurgitamento mamário, ele pode causar dor. Então, tudo isso é orgânico, né? Não é fisiológico, mas é físico. A mulher sente fisicamente. E existem os eventos psicossomáticos, que são de ordens psíquicas, mas que também pode ser sentido fisicamente, certo? Além disso, a gente tem alguns outros, né, tipos de eventos e dificuldades, como, por exemplo, uma pega incorreta que pode gerar uma fissura mamária, as disfunções orais que vão causar dor nessa mulher, né? Um bebê que morde o mamilo com frequência vai causar dor nessa mulher. Um bebê que não faz a sucção adequada em seio materno também vai causar dor nesse processo de amamentação. Então, a gente precisa estar atento quando é que isso acontece, tá? Nos casos em que existem eventos psicossomáticos aí, ou psíquicos relacionados ao processo, né, puerperal, é super importante, né, que haja um reforço da rede de apoio dessa mulher. É por aí que a gente começa a pensar, né, sobre como manejar. E que haja também um acompanhamento psicológico sempre que possível, né? Porque existem algumas desordens que não vão ser apenas eventos aí esperados, mas que vão ser desordens que vão gerar bastante desconforto nesse processo de amamentação, como, por exemplo, o DEMER, né? Que é uma disforia referente a esse reflexo de ejeção de leite. Toda vez que há esse pico da ocitocina, essa mulher se sente desconfortável, né? Com essa mudança brusca de hormônio. E aí isso precisa ser tratado, tanto do ponto de vista clínico, né, com acompanhamento, com o médico dessa mulher, tanto também do ponto de vista das terapias, tá? E se a gente fala sobre o processo terapêutico, a gente também tá falando da fonoaudiologia nesse processo, não entrando na parte psicológica, né, mas entrando visando promover outro tipo de conforto para essa dupla. Certo? Então, sobre as dores orgânicas, a gente tem algumas, eu vou aqui falar um pouquinho especificamente de cada uma delas, certo? A gente pode falar primeiro sobre as fissuras mamilares, que é um trauma, não é nada mais do que um trauma mamilar. Geralmente, as fissuras, elas são ocasionadas por um trauma, mesmo as fissuras aí provenientes de candidíase mamária, isso tudo vai ser potencializado com os traumas, tá? Roupas apertadas, ou bebê que suga inadequadamente, né? Um bebê que é mordedor pode causar um trauma nesse mamilo dessa mulher. A gente tem que pensar que quando a mulher amamenta, né, o seio fica muito mais sensível. A pele dessa região é uma pele muito mais sensível. Então, quanto mais eu permito que essas mamas fiquem livres, né, e quanto mais eu promovo uma sucção adequada em seio materno, melhor, né, mais eu vou minimizar aí o risco de ocorrência de fissuras e traumas mamilares. Certo? Então, é importante dizer que a fissura mamilar, ela nunca aparece sozinha, né? Não é do dia para a noite. Muitas vezes pode aparecer fissuras mamilares relacionadas a, por exemplo, o tipo de roupa que essa mulher usa, né? Sutiãs muito apertados na região de areola e mamilo, né? Que não tem espaço para essa areola respirar, esse mamilo respirar. Esse trauma e esse atrito contínuo pode ocasionar fissura e não necessariamente vai ser um problema da amamentação, tá? O próprio abscesso mamário, ele pode ocasionar, né, uma fissura, as mastites podem fissurar o seio, tá? Então, a fissura a gente pensa sempre nisso. E claro que a gente também vai pensar sobre a pega incorreta da criança. Pega incorreta, geralmente, é uma das maiores causas de fissuras e traumas mamilares. Então, sim, é correto a gente pensar sempre na pega e avaliar a pega se a gente tem, né, principalmente ali nos primeiros dias de vida dessa criança, que a gente vai avaliar esse binômio, a gente tem que pensar sobre a pega sim, tá? E geralmente é o que os profissionais mais avaliam, mas a gente precisa estar atento ao todo, tá? Não adianta, por exemplo, a gente consertar a pega se a mãe usa, por exemplo, sutiãs muito apertados. E nesses casos, usar rodilhas de amamentação, né, que é aquela rosquinha que a gente faz com a própria fraldinha, com o pano do bebê, para evitar absorventes e outros aparatos que são casas de fungos e bactérias, mas a gente promove essas rosquinhas, a gente facilita aí o espaço entre o sutiã da mulher
ao mamilo. E aí a gente permite que esse mamilo fique um pouco mais livre para que haja também mais cicatrização, né? Então a gente corrige a pega e facilita a cicatrização, deixa essa mama mais livre para cicatrizar mais rápido, porque não adianta consertar a pega e essa mama tá em atrito constante, porque a fissura vai continuar, né? Pode aumentar, inclusive. E aí, falando sobre a pega, ela também é uma causa de dor, né? De dor para a mãe, né? Ela pode ser decorrente de uma disfunção oral, pode ser decorrente de um mau posicionamento da criança, né? Então, essa criança não faz o reflexo de busca adequadamente, ela não abre para abocanhar o seio da mãe. Então, não necessariamente essa criança tem uma disfunção, mas na hora que vai colocar a criança no seio, não tá fazendo direitinho, não tá posicionando bem a criança, e aí pode acontecer da criança realizar a pega correta. Então, a pega tá muito relacionada com o contexto todo, tá? Sim, a gente vai olhar como é que tá, né, posicionamento de boca dessa criança, né, nada de boca de peixinho, sempre olhar lábio inferior revertido, mas ver se o queixo está encostado na mama dessa mãe, se essa criança está conseguindo fazer movimentos de extração, né, satisfatórios, está conseguindo movimentar bem essa mandíbula, tá? Abocanhando a maior parte da areola, mas não ela toda, né, principalmente o terço inferior. E aí, a gente, assim, pode começar a ver uma pega correta, mas a gente precisa ver sinais de saciedade dessa criança para saber realmente se essa pega está adequada, tá? Na live anterior eu até adentrei um pouco mais sobre esse assunto. Se vocês quiserem ouvir um pouco mais desse manejo, né? Ela tá salva aqui, certo? E aí, ela também pode ser decorrente, por exemplo, do engurgitamento mamário. Por que do engurgitamento, né? O que é que isso tem a ver com a pega? O engurgitamento deixa as mamas das mães um pouco mais endurecidas, um pouco mais enrijecidas, e isso não ajuda na hora da gente adequar a pega do bebê em seio materno, né? Então, na hora de fazer essa pega, a criança pode fazer uma pega inadequada pelo engurgitamento. Aí você me pergunta, mas se essa criança está em aleitamento materno e livre demanda, por que essa mama está engurgitando? E aí podem ter vários fatores, né? A gente pode estar falando de uma mãe que tem uma produção maior do que a demanda, e a gente também pode estar falando de uma mãe que introduziu bicos artificiais, certo? E aqui eu não estou para dizer para vocês o que é certo, o que é errado, nada disso. Eu só sei que introduzir bicos artificiais, ele compromete a livre demanda de amamentação, né? Quando esse bebê precisaria ir para o peito, ele foi ofertado para ele a chupeta. Então, isso vai favorecer com que apareça e ocorram mais casos de engurgitamento mamário. Então, quando eu percebo o engurgitamento, eu pergunto logo para essa mãe, né? Esse bebê chupa chupeta, né? Ele usa chupeta. E aí, a gente começa a construir um raciocínio clínico dentro disso, né? Então, para vocês começarem a ver que não necessariamente a pega incorreta vai ser o fator causal. Pode sim ser ela o fator causal, mas se eu não resolvo engurgitamento nesse caso, eu não consigo corrigir a pega e aí essa mãe vai continuar sentindo dor, certo? Então, e nesse caso aqui do uso de bicos artificiais, a gente tem que começar lá na ponta, remover o bico artificial para que não ocorra mais engurgitamento, essa criança consiga pegar mais facilmente no seio. E aí a gente consegue corrigir todo esse caminho e esse percurso, né, de amamentação. Além da questão da pega puramente, né? Se a criança já possui alguma alteração de sensibilidade, de tônus, de força, mobilidade de língua, por exemplo, né, anquiloglossia, ela pode realizar a pega incorretamente também. Então, essa pega incorreta, ela pode ser aí relacionada a um caso de anquiloglossia, uma disfunção oral realmente da criança, né? Então, não necessariamente vai ser a pega o fator causal. Ela pode ser, mas a gente tem que pensar sempre um pouquinho antes, sempre pensar um pouquinho atrás, certo? Além disso, dos fatores aí que pode causar muita dor nessas mulheres são os casos, né, como eu já falei, de mastites e abscessos. E o que é a mastite ou abscesso mamário, né? O abscesso, pensar assim, a mastite é o engurgitamento que não foi tratado, certo? Se a gente deixa leite parado ali na mama e a gente não drena esse leite, ele pode inflamar, obstruir os ductos por onde passa o leite materno, né? E vai causar inflamação local. E isso pode virar, inclusive, infecção, né? E uma inflamação mais generalizada, ela já pode ser considerada uma mastite, né? A gente tem calor local nessa mama, a gente tem rubor, a gente tem peremia, né? A mama fica mais avermelhada.
Geralmente, a gente consegue perceber um ponto fixo na mama, um pouco mais avermelhado, um pouco mais hiperemiado, com um pouco mais de calor. E o abscesso é quando isso já se tornou uma infecção, né? Que precisam de uma intervenção um pouco mais incisiva, digamos assim, né? De uma drenagem um pouco mais invasiva, tá? E aí, o tratamento tanto da mastite quanto do abscesso, ele precisa ser feito de maneira multidisciplinar. Claro que a mastite, ela pode ser resolvida sim com manejo de amamentação. Não necessariamente todos os casos vão precisar de acompanhamento médico e medicamento, nada disso. Mas, em muitos casos, vai precisar, né, da introdução de antibiótico, e isso pode mudar o sabor do leite materno. A própria mastite pode ocasionar a mudança do sabor, porque o leite fica com um sabor um pouco mais salgado, essa criança pode rejeitar o seio. Então, por isso que é super importante o manejo de amamentação, se a mãe já tá nesse caso agudo de mastite, né? É muito importante a gente evitar, trabalhar com prevenção, mas se já chegou nesse estágio, né, de mastite, ou se desenvolveu isso por alguma coisa, por alguma dificuldade, precisa também desse manejo para orientar essa mulher quanto à drenagem, porque precisa drenar, né? Isso precisa sair do seio, né? E o que é mais eficaz para a drenagem, além da drenagem cirúrgica, né? Se a gente pensar assim, o que é mais fácil, né? É drenar com bomba, é ordenhar manualmente. E a sucção da criança é um dos fatores que mais consegue fazer uma drenagem efetiva desse seio, só que dói muito, né? Causa muita dor nessa mãe. E aí a gente precisa manejar bem para saber se essa mulher consegue, né? E aí as ordenhas manuais, né? O uso de compressas frias para reduzir a dor local, para que a gente consiga fazer uma ordenha mais efetiva nesse seio, é super fundamental, para que a gente consiga manejar nesses casos. E são casos muito dolorosos. E aí, como é que a gente maneja? O principal manejo é a prevenção, para não chegar nesse estágio, né? É sempre que essa mulher tenha um acompanhamento prévio e tenha uma orientação prévia, né, sobre o que pode ocasionar mastite, né? É aquilo que pode ocasionar engurgitamento. E o que é que ocasiona engurgitamento, né? Aí a gente vai falar os de bicos artificiais, a livre demanda não é respeitada, né? Nesse caso, não há livre demanda de amamentação, o bebê fica mamando de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, né? As dietas do peito, isso não existe. A gente precisa dar livre demanda para que esse peito consiga se adequar, né? E essa criança, o peito consegue se adequar à demanda da criança e a demanda vai criando a calibração aí da produção láctea dessa mãe, certo? E aí, é importante também ressaltar que a mastite, ela não é impeditivo, tá? Para a criança amamentar. Existe ainda esse mito, né? Mães com mastite, elas podem levar o seu bebê no seio? Devem, se elas puderem, devem, porque isso vai ajudar muito a drenar esse seio, certo? Então, não é proibido que a criança vá ao seio, tá? Isso aconteceu comigo, por exemplo. Minha mãe foi orientada a me desmamar, né? Porque ela tava com as mamas engurgitadas e tava com dor. Foi a pediatra que me acompanhava e que acompanhava ela, e aí ela orientou que ela suspendesse a amamentação, porque já estava no quadro de mastite. E aí o que fez, né? Suspender a amamentação, em vez de orientar para drenar, né? Tirar o leite, ofertar de outra maneira, nem isso, né? Foi logo fórmula, e aí eu desmamei muito fácil, muito cedo inclusive, né? Acho que eu mamei até uns 2, 3 meses, se eu não me engano, que minha mãe me conta, né? Que eu não me lembro, mas minha mãe me conta essa história. E aí, assim, isso ainda tá muito enraizado na mente das pessoas, né? De que é proibido, de que não pode amamentar com mastite. Então, eu tô aqui para esclarecer isso e para que você possa esclarecer também para as mães que você atender, né? Pode amamentar sim, a não ser que haja alguma restrição do ponto de vista de infecção, mas isso é muito raro de acontecer. Então, existem muitas informações inadequadas que são passadas para a mãe, né? Tá com mastite, não pode amamentar. Por que não pode, né? Precisa amamentar, precisa continuar amamentando. Claro, nos casos e nos quadros que essa mulher não conseguir amamentar essa criança, ela deve, então, ordenhar o leite materno e oferecer de uma outra maneira, porque às vezes o peito realmente está muito dolorido, né? Então, vamos para mais um fator, que é a candidíase mamária.
Falei sobre a candidíase aqui, né? E ela causa uma sensação de como se fosse agulhadas no seio. As mulheres se referem muito a coceira e fisgadas, né? Como é que a gente pode descobrir se essa mulher tá com coceira, além dessas... Ou com coceira não, com candidíase, perdão. Além dessa clínica toda que eu falei, de coceira, de sensação de agulhada, né? De pontada, de fisgada no peito. A linguinha da criança, gente. A linguinha da criança, se ela tá no aleitamento materno, ela fica branquinha e ela não sai com a limpeza na gaze, né? Fica realmente uma camada que fica encruada na língua da criança. Então, a gente avalia logo, a mãe tá com essas queixas, avalia. Se a gente não consegue fazer a higiene completa dessa língua, é porque aí pode ser um caso de candidíase mamária. É claro que isso vai ser tratada, né, do ponto de vista médico, tá? Mas aí é importante a gente saber que isso é um fator de dor e que a gente precisa também manejar. Por quê? Porque essa mãe pode se recusar a amamentar nesses casos e não necessariamente ela precisa parar a amamentação, a não ser pelo desconforto, né? Então ela pode ser orientada a retirar o seu leite e aí não introduzir os bicos, né? Para que não haja confusão de bicos. Introduzir outros utensílios, né? Como a colher dosadora, como o copinho, certo? E oferecer o seu leite nesses utensílios. E claro, a criança e o bebê, nesses casos, precisam ser acompanhados e tratados, certo? Pela equipe médica. E aí, vamos falar de intervenção, então. Eu já falei algumas coisas, mas vou entrar no mérito da dor. E aí é super importante dizer que não é possível, gente, nunca a gente pensar em manejo de dor sozinhos, né? A gente nunca vai resolver o problema dessas mulheres assim, se a gente pensar no ponto de vista de dor, porque além de dor ser um problema subjetivo, ele pode ter diversas frentes, né, e pode ter coisas que a gente sozinha não vai conseguir. Mas se a gente pensa do ponto de vista terapêutico, né, fonoaudiológico, o fono é um profissional da reabilitação, a gente também trabalha na reabilitação e nos processos de dor, né, se a gente pensa aí na nossa atuação com DTM, com diversas outras ordens, né, que aparecem na clínica, a gente também pode pensar de trabalhar no ponto de vista de amamentação. Então, existem diversos aparatos que a gente pode utilizar, certo? Eu separei alguns aqui para falar para vocês. É super importante, antes de tudo, a orientação adequada dessa mulher, não só dessa mulher, né, mas da família, da rede de apoio, se a gente tiver o contato, para que realmente isso não seja um fator impeditivo, né, de a gente tá ali fazendo um trabalho e essa família não ter essa conscientização, porque é quem vai estar com essa mulher o tempo inteiro. Por exemplo, a mulher e o marido, a mulher e seu companheiro, né, com quem ela divide ali a vida e os cuidados dessa criança. Então, é super importante a gente fazer essas orientações, certo? A gente pode sempre nos valer da laser terapia, certo? A laser terapia é uma das principais intervenções que hoje é feita no manejo de amamentação. E aí existem diversas frentes que a gente pode trabalhar se a gente pensa na laser terapia, né? Tanto na laser terapia sistêmica, para que haja realmente um conforto dessa mulher, né, do ponto de vista sistêmico e não só local. E a gente também pode trabalhar com laser terapia local, né? Que é a fotobiomodulação, né, com laser de baixa intensidade, localmente. A gente pode trabalhar com ação analgésica, né, anestésica local também, nos casos de engurgitamento, de muita dor, para cicatrização, né, então é um sucesso nas fissuras. Inclusive, existe aí um grande movimento de mães que começam a chegar para a consultoria de amamentação e aí elas falam o seguinte: olha, eu queria saber com você qual o valor da laser terapia, porque aí os profissionais geralmente falam assim, né, sou laser terapeuta, e aí a mãe chega assim, eu queria saber qual o valor da laser terapia, eu não queria consultoria não, eu queria o laser, porque já sabe, né, quanto que o laser ele pode... Oi, Lipe! Quanto que o laser ele pode... Lipe é meu priminho, tá, gente? Ele tá aqui com a gente. O quanto que o laser tem essa ação realmente local e é uma ação rápida, né? Uma ação de alívio quase que imediato que essa mulher sente. Então, com poucas sessões, até na primeira sessão ela já sente um alívio muito grande, tanto da dor, né, quanto da regressão dessa fissura, por exemplo.
Então, como existe esse boom do laser aí, muita gente quer laser, mas não quer consultoria. Mas aí eu preciso dizer que laser não faz milagre, né? O que faz milagre é o raciocínio, o que faz milagre não, né? O que é tratamento adequado, né? O raciocínio clínico adequado e o manejo adequado de amamentação. O laser sem manejo não resolve muita coisa, né? Eu diria até que não resolve. Se a gente tem a laser terapia sem manejo de amamentação, a gente vai estar apagando incêndio o tempo todo. A gente não vai estar trabalhando a causa. Se a gente não trabalha a causa, a gente, por exemplo, esse bebê tá com a pega correta, aí uma pega incorreta, desculpa. E aí tá causando um trauma mamilar. Se a gente não tratar a pega da criança e aí ficar só aplicando laser, a gente não resolve. Não é verdade? Então a gente precisa sempre pensar em tratar a causa, né? E para além do laser, né, a gente pode utilizar as bandagens, principalmente no caso de mama flácida, né, para conseguir aí otimizar o tônus dessa mama e otimizar o posicionamento para que otimize também a pega da criança nessa mama, certo? Para além dessas tecnologias que são um pouco mais duras, né, mais avançadas, a gente tem muitas tecnologias leves e são sobre elas que eu quero bater aqui e frisar com vocês, porque são orientações simples que a gente pode dar para as mães nos casos de dor, certo? Então a gente tem, por exemplo, como tecnologia leve as compressas, certo? E que a gente aprende na faculdade. Compressa morna, compressa fria, tá? E aí eu vou falar para que serve cada uma delas, se vocês não lembram qual a fisiologia, né? Como é que acontece? Então, a compressa morna, ela vai atuar como vasodilatadora. Se eu penso em dilatar um vaso, eu tô pensando em quê? Em permitir, né, que ocasione aí para que os fluidos, eles passem mais livremente sobre esse vaso e eu consiga drenar, certo? Então, sempre compressa morna pensando em drenagem, tá? Se eu tenho um processo inflamatório já acentuado e agudizado e um processo de dor grande, eu não vou pensar em compressa morna porque eu posso acentuar a dor e a inflamação nessa mulher, tá? E aí eu penso em compressa fria. Compressa fria é vasoconstritora, certo? Além de vasoconstrição, ela também promove analgesia. E aí, se você pensar, mas eu vou constringir se eu estou pensando em engurgitamento mamário, a gente não vai usar compressa fria para o engurgitamento mamário pensando em constringir ou dilatar, nada disso. A gente vai pensar realmente em analgesia e serve muito bem. As compressas feitas, por exemplo, com folha de repolho, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Tá, eu já falei isso, já mostrei até como faz aqui numa outra live, né? Uma live de manejo de mamas. Ela tá salva aqui ainda, né? Então, se vocês querem saber mais aprofundadamente sobre isso, vocês podem procurar, que tá por aqui, certo? É manejo das mamas mesmo. E aí lá eu mostro como é que se faz essa coisa da folha de repolho, né? Que você coloca uma folha de repolho esterilizada, higienizada no congelador, deixa ela congelar, corta ali o espaço que seria da areola do mamilo, coloca em cima do seio dessa mulher. Deixa essa folha descongelar ali no seio. Isso vai e pode usar quantas vezes forem necessárias para dar alívio, né? É uma das coisas, inclusive, a literatura retrata como um dos manejos de fácil aplicação e que resolve, certo? Então, isso serve demais para analgesia, tá? Aí a gente vai pensar, claro, em trabalhar as disfunções, certo? Se eu tenho uma pega inadequada, otimizar a pega desse bebê, tá? Treinar a função. Então, otimizar a pega, mas se esse bebê não tá abocanhando adequadamente, eu preciso otimizar essa função, esse reflexo de busca para que ele vire função, tá? Criança novinha, tem reflexo de busca. Então eu vou otimizar, toda vez que a gente for colocar esse bebê no seio, né, orientar essa mãe como fazer para estimular com o mamilo dela, né, as comissuras labiais para que essa criança procure e abocanhe o seio, né? E realmente faça isso. Com o tempo isso vai virar função, essa criança vai começar a abocanhar de uma maneira mais efetiva esse seio, abrir mais a boca, certo? E aí a gente pode aplicar bandagem também da criança, né? Tanto para favorecer vedamento labial. E aí eu falei também dos casos de flacidez mamilar, certo? Para flacidez da mama, a gente pode utilizar a tipóia de mama para dar uma ajudada e auxiliar na pega correta. Uma ajudada, um apoio para a mama da mãe para que a criança consiga abocanhar essa areola e a mãe não precise ficar sustentando o seu seio o tempo inteiro, né, na hora de amamentar. E aí o que acontece com isso? Eu reduzo os casos de traumas mamilares, porque pode estar relacionado a esse posicionamento da criança. O posicionamento pode estar interferindo na pega, que pode estar ocasionando os traumas e que pode estar ocasionando a dor, certo?
Então, sempre pensar na questão do posicionamento, né? Um posicionamento que favoreça tanto a ergonomia da mãe quanto da criança. Então, a criança não pode ficar com a cervical hiperestendida, né? Não pode ficar com a cabecinha para um lado, corpinho para o outro. A mãe precisa estar num local onde ela consiga minimamente recostar as suas costas, né? Se ela tiver uma almofada de amamentação, perfeito, porque isso vai favorecer o posicionamento da criança e com isso a gente consegue favorecer a pega da criança, tá? Além disso, a gente tem que pensar sobre todo o contexto de amamentação, né? No ambiente, né? Se o ambiente for confortável, tranquilo, se essa mulher gostar de ouvir música, por que não? Tudo isso vai favorecer com que vão ser tipos de tecnologias leves, né? Coisas que a gente pode ter à mão mais facilmente e vai favorecer com que essa mãe relaxe, consequentemente essa criança também se sente um pouco mais relaxada, né? Um ambiente mais silencioso, mais tranquilo, mais confortável, né? Se é uma criança bastante irritada, que está com esse comportamento bem mais irritado, usar os princípios de esterogestação, né? Um banho de ofurô, que é o banho de balde, né? Uma temperatura mais agradável do quarto ou do ambiente onde ela está, né? Não deixar essa criança tão agasalhada, fazer um charutinho antes de levar essa criança para o peito para conter ela um pouco mais e aí ela se acalmar. Conseguindo acalmar a criança, aí a gente vai pensar em trabalhar a disfunção, certo? Então, esse raciocínio, ele está muito relacionado às questões de dor, certo? Sempre vamos pensar assim, que dor ela é causada por algum problema. Não existe amamentar com dor, certo? Se está acontecendo e ocorrendo dor na amamentação, tanto para a mãe quanto para a criança, está acontecendo alguma coisa de errado e precisa de investigação, tá? E aí, a gente vai pensar também, se a gente quer, por exemplo, evitar o trauma, e é uma criança que já realiza a pega, mas ela suga muito forte, e isso está traumatizando de alguma forma o peito da mãe, a gente ordenha essa mama antes de ofertar para a criança, para que a areola fique um pouco mais macia, essa criança não precise sugar tão forte para extrair o leite. Isso pode ser um tipo de intervenção, né? Se a gente pensa em vasoespasmo, tem algumas mulheres que têm vasoespasmo no mamilo, né? O mamilo chega a ficar branco, assim, que para de fluir sangue naquela região realmente. É fenômeno de Raynaud chamado, né? Então, a gente pode usar compressa morna para que haja realmente para que o fluxo de sangue naquela região retome, né? Então, a gente sempre tem que pensar a fisiologia associada à nossa intervenção. Certo? Tem um artigo muito legal da Sociedade Brasileira de Pediatria, é um artigo de 2004 a 2006, se eu não me engano. Ele fala exatamente sobre isso, sobre os problemas comuns na lactação, e é um artigo assim de uma linguagem muito simples, muito bom, de fácil entendimento, de fácil leitura, rapidamente consegue se ler, e ele tem várias dicas de intervenção sobre os problemas recorrentes na lactação. Então vale a pena se a gente pensa em manejo de dor. A gente dá uma lida e uma estudada nesse artigo. Se vocês quiserem, posso disponibilizar para vocês. É só me chamar no direct que eu disponibilizo. Ou então eu coloco ele lá no Stories, certo? E aí, a gente vai pensar em dor no bebê, né? Para finalizar, eu falei tanto de mãe, mas é claro que a gente tem também os casos de dor na criança, certo? Por diversas ordens isso pode se manifestar. Mas pensando aí sobre a amamentação, a gente pode pensar num bebê que, se ele regurgita muito, ele apresenta muita irritabilidade, a gente não pode descartar, né, as alergias alimentares, a gente não pode descartar os casos de refluxo, né, de doença aí, do refluxo ou doenças gastrointestinais, tá? E isso pode causar muito desconforto na criança, né? Essas cólicas recorrentes, esses desconfortos recorrentes. E se é uma criança que está em aleitamento materno exclusivo, precisa investigar as causas e a gente precisa realizar os encaminhamentos adequados, certo? Encaminhar essa criança, né, para o seu pediatra, fazer um relatório, dizer o que você está vendo, né, descrever qual é o relato da mãe, o que é que a gente acha na clínica, para que ajudar o pediatra também a construir o raciocínio dele, né? Porque a gente, do ponto de vista aqui de quem está manejando a alimentação, não é mais diferente, né, do ponto de vista pediátrico, do médico que acompanha aquela família, ou até encaminhar essa criança para o gastropediatra, né? Sempre pensar isso, tá? Leite materno por si só não dá cólica, então não é normal que uma criança tenha muitas cólicas se ele está em aleitamento materno exclusivo. Isso precisa ser investigado, certo? Então, se o outro profissional ainda não pensou a respeito, a gente pode ajudar, né, na construção desse raciocínio. E aí,
para organizar esse bebê. Eu já falei algumas técnicas aqui, né? O uso dos conceitos de gesterogestação são perfeitos nesse caso, né? Usar o banho de balde acalma tanto a criança, né? Uma água ali em temperatura ambiente, né? Temperatura corporal, na verdade, da criança, né? 36 graus, o ideal para que ela se sinta tanto contida quanto confortável nesse ambiente. Isso vai dar uma acalmada nessa criança antes da amamentação, né? Envolver a criança, utilizar os métodos de Chantala. Então, se você tem alguma formação em Chantala ou conhece alguém, né? Você pode aprender essas massagens para fazer na criança e isso relaxa bastante, tá certo? Então, se a gente trata bem tanto a dor da mãe quanto a dor da criança, a gente favorece e facilita o processo de amamentação. E isso só vai trazer ganhos para a nossa clínica e ganhos para o nosso prognóstico terapêutico, certo? Então, a gente precisa manejar isso para que a gente ganhe, né, esse binômio do ponto de vista aí de amamentação e que essa amamentação perdure por mais tempo, né? Que não haja o desmame precoce ou que haja o desmame no tempo que for realmente adequado para esse binômio, tá certo? Então, eram esses conceitos sobre dor que eu gostaria de trazer para vocês. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, tá certo? Se algum de vocês ficou com alguma dúvida a esse respeito, pode colocar aqui que a gente tira. E se não teve também nenhuma dúvida, né? A gente continua conversando sobre isso nos stories, né? Me segue lá no YouTube, meu YouTube é Carol Brasileiro, meu Facebook é FGA Carol Brasileiro, igual aqui no Instagram, né? FGA Carol Brasileiro, tá certo? E a gente se vê por aqui, por ali, em todos os lugares. Obrigada pela presença de vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima então, gente. Tchau, tchau!